Oi, gente, estamos aqui com esse poncho, muito legal, eu gostei muito dele. Ele ficou levinho assim, né? Ficou bem maleável, é crochê, muito fácil de fazer, tá? Deixa eu dar aqui algumas informações para vocês. Vamos ver aqui. Olhem. Então, eu tô chamando de poncho savana. Usei uma agulha 5 milímetros. E os fios que eu usei é o fio cristal de cone, tá? Então, usei na cor Nínive, que é esse bege aqui. Esses cones, gente, eles vêm com 1.200 metros, eles rendem muito, né? E eles são fininhos, assim, próprios para fazer misturinhas mesmo. Eu gosto muito. Então, usei essa cor aqui. Usei esse aqui, que é a cor telha, número 0221. O Nínive é 0701, tá? E usei esse aqui, o verde, que é a cor soldado. O número é 2691, tá? E junto, que já acabou, o novelo de Clea preto, cor 89,90, preto. Então a linha Clea preta, ela é usada em toda a peça, tá? Foi um novelo. E esses cones aqui ainda sobrou bastante, né? Esse aqui eu já tinha usado em outra coisa. Esse aqui era novo, ó. Então ainda sobrou bastante, ainda dá pra fazer mais um se quiser. Aqui também ele era novo. E sempre junto com Clea preto, né? Vejam que aqui, ó, a cor telha, a cor Nínive e a cor soldado, mas sempre com fio preto de Clea. E essa agulha 5 milímetros, ela dá uma fluidez assim na peça, né? Que os pontos ficam mais abertos, então a peça fica mais leve, tá? Como é que é o início dele, ó? A gente coloca 90, faz 96 correntes. Isso aqui é para todos os tamanhos, tá? 96 correntes. E faz isso aqui, ó. Vejo que desse lado ele tem 45, aqui tem 45, dá 90. Mas tem mais 3 correntinhas aqui, 93, e mais 3 aqui. Então, dá 96 correntes no total. Então, a gente faz aqui, depois da primeira carreira, né? Os 45 pontos altos. Quando chega no 46º, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Nessa correntinha aqui do lado, um ponto alto, e na seguinte, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, nesses 4 cantos aqui, nós vamos ter os aumentos, tá? É assim que ele vai crescendo, que é bem aqui nessa linha aqui, ó. Aqui, até aqui, nas costas, ficam os 45. Aqui do outro lado, os 45. E aqui que a gente começa os aumentos, ó. Aqui foi feito posterior, um acabamento posterior, ó. Mas aqui tá o começo dele, ó. Nessas 3 correntes, na frente e atrás. Aqui que a gente faz os aumentos, ó. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Depois, um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Aqui é o início dele, como está ali no gráfico, no desenho, tá? E aí eu fui trocando de cor, né?
ao meu gosto, mas isso aqui vocês podem fazer também com qualquer fio. Podem fazer até com fio de algodão para um verão, né? Ficar mais fresquinho. Dá para inventar bastante coisa aqui. Fazer de uma cor só. Não precisa fazer que nem esse meu, né? Mas se quiserem assim, já sabem que tem que comprar esses fios aqui de cores variadas assim. E trocando, né? E aqui nas trocas de cores, ó. Eu fiz carreiras de ponto baixíssimo. Aqui, ó, em verde, ó. Para separar uma cor da outra, ó. Sempre com ponto baixíssimo aqui nas trocas de cores. Aqui também eu fiz. E aqui já é o final dele, com aquele ponto rendinha. E aqui são aplicações de flores em crochê. São várias flores, já vou falar para vocês. E aqui eu fiz uma grande correntinha, bem longa, e fui costurando com linha de costura, tá? Com agulha e linha de costura da mesma cor. Para fazer, eu tentei fazer direto no crochê, não é? Mas o desenho não fica muito legal. E eu queria ele mais arredondado, assim. Então eu preferi fazer isso. Fiz uma correntinha bem longa e fui costurando à mão com agulha e linha de costura, tá? Bom, o que é que eu podia dizer para vocês? Deixa eu ver o que tem aqui, ó. As medidas. Ele ficou com 52, aqui tá a linha dos aumentos, ó. 52 centímetros aqui e aqui. Ele vai até um pouco abaixo do cotovelo. Aqui 43, aqui por onde sai o braço, né? 43, e nessa parte aqui 53. E bem nessa linha dos aumentos aqui ficou com 56 centímetros. E o decote ficou 21, 21. E nas costas a mesma coisa, né? Nas costas é igual. Então foram 35 carreiras de ponto alto, mais uma carreira desse ponto rendinha aqui do final, tá? O decote aqui que foi feito depois, nós temos 2 carreiras de ponto alto e mais uma carreira desse ponto rendinha aqui. Ponto baixíssimo na troca de cores eu já falei. E aqui, essa aplicação aqui das flores, olha só, eu fiz, entre a carreira 25 e 30, é que eu coloquei essas flores, tá? Então, aqui tá, eu fiz aqui um desenho dele aberto, só para vocês terem ideia, não é? De como é que eu fiz, assim, o espaçamento das flores, ó. Na parte da frente eu coloquei 3, uma mais para baixo, uma mais para cima, uma mais para baixo, nas costas também. E aqui na lateral, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo. E aqui a mesma coisa, tá? Então na frente, nas costas, ficou 3 flores e nas mangas ficou 5 flores. Aqui está o decote, ó. Aqui o ombro, costas e frente. Aqui eu fiz um pequeno gráfico das flores, ó, que é bem simples. Círculo mágico, 4 correntes, 3 pontos altos duplos, 4 correntes e ponto baixo no círculo mágico aqui. 4 correntes, mais 3 pontos altos duplos, 4 correntes, ponto baixo no miolo. Por 5 vezes, ó. São 5 pétalas. É bem simples de fazer esta flor, tá? Ele ficou um ponto assim diferente, né? Que não ficou com aquela ponta atrás e nem na frente. Ele fica reto, né? Aqui no corpo, ó, aqui das cores que eu utilizei, né?
Deixa eu mostrar melhor aqui. Aqui está o decote. Olha. Foi feito essa verde e essa foi feita depois, né? Ao início é aqui nessa primeira carreira cortelha. Então foram 2 carreiras na cortelha. Aqui a terceira e a quarta, carreira 3 e 4 na Nínive, que é um bege. A 5 e a 6 com a cor soldado, sempre junto com a cleia preta, né? Da 7 a 12, cortelha. Da 13 a 18, Nínive, que é a bege, né? Depois, da 19 a 24, a cor soldado. Da 25 a 30, Nínive, que é bem aqui onde vão as aplicações. Tanto a correntinha como as flores, eu costurei à mão, com linha de costura, tá? Depois, a 31, telha. 32, soldado. 33, telha. 34, soldado. 35, telha. E a 36, Nínive, que foi esse ponto rendinho aqui. E ele foi feito sempre com uma carreira pelo direito e uma pelo avesso. Uma pelo direito e a outra pelo avesso, tá? Então, vamos ver aqui. Eu já dei, acho que todas as informações. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, eu vou fazer aqui 96 correntes, tá? Vou usar um fio deste. O cleia preto eu não tenho mais, então eu vou usar uma outra cor, mas é a mesma coisa, é cleia também. E uma agulha 5 milímetros. Bom, eu estou aqui então com as 96 correntes. A linha cleia preta eu não tenho mais, então eu estou usando um novelinho pequeno também de cleia, ó. Que é esse rosa mesclado, né? Esse novelo que eu usei, que é o preto, ó, de 1000 metros, tá? Ele foi todo ele. Então, aqui eu fiz as 96 correntes, que é o início aqui do nosso trabalho. Vamos cuidar aqui para não torcer. E vamos unir aqui na primeira corrente com baixíssimo. Então, aqui nós vamos levantar 3 correntes para simular um ponto alto. E aqui no segundo ponto, vamos fazer o segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto, a gente já pode começar a fazer aqui, a iniciar aqui esses aumentos pro decote, tá? Porque depende de onde você quer que a emenda fique, né? Então, aqui já no próximo ponto, ó, depois aqui, ó, essa aqui já faz parte das 45 correntes laterais, como eu tenho aqui, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, das 45 eu já fiz 6, né? Então, depois aqui eu vou completar o restante, que são mais 39. E aí, no próximo ponto, nós já vamos fazer, então, o aumento, ó. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui
eu fiz isso aqui, ó, tá? Ou isso, tanto faz, tá? E agora sim eu vou começar a contar as 45 correntes, os 45 pontos altos de uma lateral. Aí depois, nas próximas 3 correntes, temos que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui agora. E daí completar esse lado, que eu já fiz alguns pontos altos aqui, tá? Então, aqui nós vamos fazer aqui 45 pontos altos. Eu vou fazer aqui, então, e já volto. Então, veja como nós estamos, ó. Aqui, depois desse ângulo aqui do aumento, aqui, então, eu fiz 45 pontos altos, tá? Agora está na hora de fazer o outro aumento. Na frente ou nas costas, né? Tanto faz, porque as costas e frente é igual. Então, depois que eu fiz os 45 pontos altos, no próximo ponto, fiz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No próximo ponto, fizemos um ponto alto sozinho, como eu mostrei aqui. E no próximo, o outro aumento. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós já temos, ó, na frente e as costas. E aqui eu vou continuar fazendo pontos altos até chegar aqui. E depois nós vamos contar para ver se tem os 45 nesse lado aqui, tá? Então, já no próximo ponto, eu vou começar a minha contagem para completar esse lado, né? Porque eu já fiz alguns pontos lá no início. Então, aqui um, no próximo 2. E quando chegar lá no final, eu volto. Estou chegando aqui. Aqui eu vou fazer o meu ponto 39. E 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E aqui é o ângulo do aumento, tá? Então, daqui, sem contar, não é? Esses 2 pontos aqui, daqui até aqui, antes desses 2 pontos aqui do aumento, nós fechamos, então, os outros 45 pontos, tá? Então, aqui eu vou fechar na terceira corrente. E vou fechar aqui com baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer 3 correntes. Se você quiser fazer só pelo direito, você pode, né? Aí é só continuar aqui. E quando chegar aqui, repetir esse aumento. Mas eu fiz uma carreira pelo direito e uma pelo avesso. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. E aí, a gente volta para trás. Então, agora é ponto sobre ponto. E quando chegar lá nos aumentos, nos 4 cantos, não é? Nós vamos ter que repetir os aumentos. Então, eu vou fazendo por aqui até chegar aqui. Estou chegando aqui na hora de fazer, repetir o aumento, ó. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho um ponto. E aqui nesse espaço, eu vou repetir um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar.
E aqui, ó, ponto sobre ponto aqui. Então, aqui nós já não temos só um ponto, como no início, né? Agora nós temos 3. Olhem. O aumento, 3 pontos altos, e aqui no ângulo, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Esses pontos aqui do meio, eles vão aumentando de número, né? E aqui seguimos ponto sobre ponto, até chegar aqui nos nossos aumentos do outro lado, ó. Por enquanto estamos assim. Aqui vai ficar uma frente, aqui costas, ou vice-versa, né? Então, eu vou fazer por aqui. Quando chegar aqui, eu retorno para mostrar de novo. Segui com ponto alto. Aqui cheguei no outro ângulo. Aqui ainda tem um ponto. E aqui dentro deste espaço, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Aqui ponto sobre ponto. Aqui nós já temos 3 pontos em vez de 1, né? Como havia na primeira carreira. Sempre vai aumentar assim, ó, 1, 3, 5, sempre de 2 pontos a mais em cada carreira. Chegamos aqui no espaço. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Aqui, ponto sobre ponto. É muito simples, gente, de fazer esse poncho. Até chegar aqui no primeiro ponto que a gente fez aqui da segunda carreira, né? Aqui eu ainda tenho um ponto. Aqui eu tenho outro. E vamos unir lá na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Aqui já levantamos 3 correntes, que é o primeiro ponto, viramos para o outro lado e seguimos. Até vou fazer esse pedacinho aqui para mostrar quando chegar aqui no aumento, para vocês verem como já vai aumentar aqueles pontos ali do meio, né? Que era 1 na primeira, na segunda carreira já foi 3, e agora na terceira carreira vai ser 5. Ó, aqui nós estamos nesse último ponto aqui, antes do espaço das 2 correntes. Aqui dentro, um ponto alto, 2 correntes. Vou puxar aqui meu fio. Um ponto alto no mesmo lugar. E aqui os pontos do meio, ó. Aqui nós já vamos ter 1, 2, 3, 4. Vejam, ó,
5. Agora já estamos no espaço para fazer o próximo aumento. Aqui. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. E aí segue ponto sobre ponto até chegar lá na outra ponta e repetir isso que a gente fez aqui, gente, ó. Então vejam, ó. Na primeira carreira nós tínhamos um ponto entre os aumentos, na segunda nós temos 3 entre os aumentos e aqui 5. Então vai sempre aumentando, tá? Deixa eu colocar aqui na mesa para vocês visualizarem melhor o que a gente fez até agora. Deixa eu virar assim que cabe melhor. Olha. Então, aqui nós temos uma frente, uma costas ou vice-versa, e aqui as laterais, ó. E aqui vai ser dobrado na hora de vestir, né? E vai ficar assim. Então, esses aumentos, eles vão crescendo pra cá, né? E atrás também. Pra cá. E é isso. É simplesmente isso, o esquema do poncho, tá? É só repetir sempre aqui nas laterais, ponto sobre ponto, e aqui nos aumentos, sempre repetir um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Preenche esses pontos aqui do meio, todos eles. Quando chegar no espaço, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. É sempre isso, tá? E aí vocês vão fazer por 36 carreiras esse esquema. E aí ele vai crescendo, né? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, dos aumentos. Ele vai crescendo até embaixo. Olha aqui onde ele já tá, ó. Aqui e aqui, ó. E vai subindo até aqui, tá? Agora eu acho que eu queria mostrar para vocês na troca de cor o que é que eu fiz, né? Deixa eu encerrar aqui para mostrar para vocês aqui esse ponto baixíssimo que eu fiz nas trocas de cores, tá? Eu vou cortar aqui. Então, vamos supor que aqui a primeira carreira eu fiz de uma cor, na segunda eu fiz de outra. E aqui bem nesta emenda, eu quero fazer isso aqui, do ponto baixíssimo, né? Então, vou pegar aqui uma outra cor, com a linha Clé novamente, só que a minha aqui é rosa em vez de preta. Deixa eu tirar esses fios daqui que tá me atrapalhando. Então, vamos pegar aqui um fio verde na cor soldado. E o fio Clé. Eu acho que vocês sabem fazer isso, né? Mas eu vou mostrar aqui. Então, nós vamos enfiar a agulha aqui, ó, nos buraquinhos de ponto. E vamos puxar o fio lá de trás. Pra frente, tá? Nesse ponto, a gente segura essa ponta curta aqui embaixo, ó, com o dedo. E nós vamos puxar esse fio. Então, vamos no próximo buraquinho de ponto. E vamos puxar o fio lá de trás e passar aqui por dentro da correntinha. Ó, vamos passar lá por trás e trazer por dentro.
no próximo buraquinho de ponto. E assim até o final. Isso foi feito então na troca de cores. Aqui, ó, por exemplo, tá? Olhem. Então aí vai por toda a carreira fazendo isso, tá? E esse ponto rendinha aqui do final é isso aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei lá no final do poncho, lá na última carreira, né? E aí quero fazer esse acabamento aí nesse ponto rendinha. Então aqui eu vou começar, ó. Um ponto deslizado e uma corrente. Na próxima corrente, um ponto deslizado, uma corrente, ponto deslizado, uma corrente, ponto deslizado, uma corrente, ponto deslizado, uma corrente. Foi isso que eu fiz então no final do poncho. Aqui ponto deslizado, uma corrente, ponto deslizado, uma corrente. E aqui no decote eu também fiz isso, né? Aqui eu fiz 2 carreiras de ponto alto também para fechar um pouco o decote e depois esse acabamento com esse ponto rendinha. Em relação à flor eu usei um fio único, tá? Aqui eu não misturei com fio Clear. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui uma agulha menor. Vamos ver se eu tenho aqui. Vou usar uma 2, que tá aqui ao meu alcance. Mas o ideal seria com 3. Então, laço mágico. Deixa eu aproximar um pouco. Aqui 1, 2, 3 e 4. Ponto alto duplo, com 2 laçadas na agulha. Fizemos ele completo, tá? Duas laçadas na agulha. Mais um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha. Mais um ponto alto duplo. E aqui 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Ponto baixo aqui dentro do círculo. De novo, 1, 2, 3 e 4. Ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. 4 correntes. Ponto baixo aqui dentro do círculo. E é só isso, gente, a flor, ó. Aí vocês vão repetir 5 vezes essas pétalas aqui, para depois conseguir aplicar aqui no poncho com uma costura, com linha de costura e agulha de costura, tá? Em toda a volta. Eu acho que é isso, gente. Ele é uma peça grande, né? Não teria como fazer, o vídeo ficaria muito longo para fazer o vídeo todinho dele aqui. Então, eu passei as informações ali por escrito, mostrei para vocês como começar.
E agora é só seguir isso aqui, não tem diferença nenhuma, tá? Ponto sobre ponto, e quando nos 4 cantos repetir esse aumento. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Que vocês vão chegar lá, que ele vai crescendo e vai ficar igual a este aqui, tá? Vai crescendo. Então era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu sempre faço questão de responder todos os comentários. E se fizerem aí, me marque com a hashtag VejaAjude, que eu adoraria ver os posts de vocês, tá bom? E agora deu uma refrescada, então eu voltei para fazer o post. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.